Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em Mateus capítulo 15, sobre Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns escribas e fariseus e perguntaram, versículo 2: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Porque não lavam as mãos quando comem? Versículo 3: ele, porém, lhes respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Ali vieram de Jerusalém a Jesus, alguns escribas e fariseus, e perguntou a Jesus: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Jesus respondeu com uma pergunta. Ele, porém, lhes respondeu. Jesus respondeu a fariseus e escribas: porque transgride vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Versículo 4. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Aqui Jesus respondeu ele com uma pergunta e também falou ali onde fala em Êxodo dos mandamentos que Jesus passou para Moisés. Ali no versículo 20 e 12 de Êxodo. E também 21 e 17. Versículo 5. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. Versículo 6. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus. Por causa da vossa tradição, quer dizer, Jesus ali quis dizer para ele que a tradição deles, dos anciãos, é mais importante, do que a palavra de Deus. Quer dizer, ali, ele leva os fariseus e escribas, o mais importante deles era a tradição dele, de que seguir a palavra de Deus. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, versículo 8: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui Jesus também usou o Antigo Testamento, aonde fala ali em Isaías capítulo 29, versículo 13. Falou para os fariseus e escribas: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E se você ler a palavra de Deus, onde eu li agora, em Mateus capítulo 15, versículos 7 e o 8, isso que acontece também aqui no mundo até hoje. Muitos, honra com os lábios Jesus, mas, o coração está longe de mim, está longe de Jesus. Então não são todos que honram Jesus, com a verdade, com o coração. Honra com os lábios, mas
o coração deles, o coração daquele povo, fariseus e escriba, estava longe de Jesus. E até hoje também. Você vê exemplos aí de pessoas que estão no evangelho, escandalizam o nome de Deus, cantores, pastores, que prega a palavra, canta, mas, né, se você escandaliza Jesus, né, que você tem que dar o exemplo. Cantores, né, que escandaliza também. O que está acontecendo? Está honrando a Jesus com os lábios, mas o coração desse povo, cantores, pregadores, está longe dele. Porque nós temos que dar o maior exemplo, aquele que segue a Jesus, que é discípulo dele. Versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Versículo 11. Não que entra pela boca, que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Aqui é Jesus falando para aquela multidão que estava ouvindo ele pregar ali. Jesus falou para aquela multidão: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sábeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Aqui foram os discípulos falando para Jesus, né? Deixa eu falar mais uma vez para vocês. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Fez essa pergunta a Jesus. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Versículo 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão no barranco. Aqui Jesus falou para os discípulos, porque os discípulos perguntou para Jesus: Sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Versículo 14. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus, ele nunca teve medo de falar a verdade, a palavra dele. Então, quem quiser ouvir, ouça. Então, Jesus ali falou para aqueles discípulos que toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, que é o que Jesus falou? Que eles são cegos. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Versículo 15. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Versículo 16. Jesus, porém, disse: Também vos não entendeis ainda? Quer dizer, assim, que Pedro ali não entendeu o que Jesus falou, que Jesus está perguntando para ele. Também vós não entendeis ainda? Versículo 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Versículo 19. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adúlteros, prostituição,
furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Versículo 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, nós falamos sobre isso hoje, né? Sobre Jesus e a tradição dos anciões e o que contamina um homem. Tá bom, amados? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima e Deus abençoe.